Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro, e a gente vai lá para Ciências corrigir a nossa tarefinha, tá? Então, a gente estava falando sobre os tipos de solo, e nós paramos a nossa leitura lá na página 8, que era para vocês seguirem sozinhos para fazer de tarefa, né? Então, agora a Pro vai ler junto com vocês e corrigir a tarefinha, combinado? Tipos de solo. Se compararmos o solo de diferentes lugares, veremos que eles são pelo menos um pouco diferentes. Isso ocorre devido às diferenças no tamanho das partículas, na cor, na quantidade de água, na quantidade de matéria orgânica. Então eu olho lá, ó, ao analisarmos o solo com uma lupa, percebemos que as partículas que o compõem apresentam diferentes tamanhos, cores e texturas. Os solos podem apresentar cores diferentes. Olha lá, gente, a diferença no solo. Na quantidade da água, os solos podem ser secos ou apresentar alta umidade, e isso determina os tipos de planta que nele se desenvolvem. Olha lá, um solo bem seco e um solo bem úmido. Na quantidade de matéria orgânica, o solo arenoso, que é o A, apresenta menor quantidade de matéria orgânica que no solo umífero, que é ali no solo B, ok? Essas variações no tamanho e na quantidade dos componentes do solo influenciam em sua permeabilidade, porosidade e fertilidade. Que isso, Pro? Vamos ver. A permeabilidade é a capacidade do solo de deixar a água passar. Quando é permeável, é que a água passa. Quando é impermeável, é que a água não consegue passar, tá? Quanto mais permeável é o solo, mais água ele deixa passar para as camadas mais profundas. A porosidade está relacionada com a quantidade de ar existente entre as partículas do solo. Lembra que a gente conversou ontem sobre quanto mais ar ficam os buraquinhos, que é onde ficam as minhocas, os animais? Quanto maior é o espaço entre as partículas, maior é a quantidade de ar e mais poroso é o solo. Fertilidade. A fertilidade está relacionada com a quantidade de matéria orgânica presente no solo. Formada por restos de vegetais e animais, a matéria orgânica libera nutrientes no solo, que são absorvidos pelas raízes das plantas. Pronto, então quer dizer que é bom, né, ter restos de vegetais, animais e frutas naquele solo? É super importante. Nesse solo, quanto mais matéria orgânica tiver ali naquele solo, né, em decomposição, mais fértil é aquele solo, tá? De acordo com essas características, podemos ter diferentes tipos de solo. Solos arenosos são permeáveis. O que é permeável? Que deixa a água passar. Porosos e pouco férteis, sendo formado principalmente por areia. Nesse tipo de solo, existem grandes espaços entre as partículas por onde a água passa com facilidade. Solos argilosos apresentam bastante argila em sua composição, fazendo com que sejam pouco permeável e pouco poroso. Neles, a água tem bastante dificuldade para passar. Solos umíferos, que apresentam grande quantidade de humus, e a gente já vai falar sobre o humus, tá? Sendo bastante férteis e quantidade ideal de água. Então, eu tenho lá em cima, ó. Cobrir o solo com palha ou folhas secas aumenta a quantidade de matéria orgânica, tornando o solo mais fértil. Os solos umíferos facilitam o crescimento das raízes das plantas e seu desenvolvimento. Então, você sabia que o humus resulta da decomposição de restos de animais e plantas? O humus é o resultado da decomposição dos restos de vegetais e animais, tá? As fezes da minhoca são ricas em humus, que se mistura ao solo, fornecendo-lhe nutrientes que são utilizados pelas plantas. Então, eu tenho lá, letra A, B e C. Exemplos de solos arenosos. Eu tenho lá o A, arenosos, o A, argiloso, B. Olha lá, gente, dá pra ver que é um solo mais seco, né? E umífero, que é o C. Olha lá, dá pra ver a umidade, né, nesse solo. Os tipos de solo e suas características interferem na nutrição das plantas, na construção de casas e prédios, na ocorrência de alagamentos, etc.
Então aqui era aquela experiência, né, que era para vocês fazerem em casa, né? Se vocês fizeram, aí tem aqui uma questãozinha para responder. Foi mais fácil moldar a bola com o solo que apresentou quais características? Então, o solo que é mais úmido é mais fácil de moldar uma bolinha. O solo seco não dá nem para moldar a bolinha, né? Fica esfarelando. Então, o solo úmido é muito mais fácil. 1. Leia o gráfico ao lado que representa as quantidades de cada componente de uma amostra de solo. Depois responda as questões. Então, eu tenho aqui uma amostra de solo e eu tenho ali ó, a quantidade de ar, a quantidade de água, a quantidade de partículas de rocha e a quantidade de matéria orgânica presente nesse solo. É um gráfico. Qual componente do solo há em maior quantidade nessa amostra? Partículas de rochas. B. Considerando que a amostra contém uma quantidade razoável de água, ou seja, tem bastante água, né? Podemos afirmar que é um solo com alta permeabilidade? Justifique sua resposta. Então é assim, o solo tem bastante água. Isso quer dizer que ele é um solo com alta permeabilidade? Não. Nos solos com alta permeabilidade, a água passa com facilidade e não fica retida entre as partículas. Então, o solo, ele passa, ele não fica, a água passa, ela não fica presa, parada. Entenderam? 2. O solo origina-se das rochas e vão se desgastando aos poucos com a ação da água, do vento, dos seres vivos e do calor do solo. Com o tempo, a camada de solo vai ficando cada vez mais profunda. Lembra que a gente falou? Quanto mais antigo é o solo, mais profundo ele é. Na aula de ciências, Bia precisou desenhar o processo de formação do solo, mas ela não sabia a ordem que ele acontece. Ajude a colocar as etapas do processo de formação do solo na ordem correta, numerando de 1 a 4. Então, olhando ali, ó, eu tenho, né, bastante solo ali, só um pouquinho de rocha lá no final. No outro eu tenho bastante rocha e um pouquinho de solo. No outro eu tenho só rocha. No outro eu tenho um pouquinho de solo e meio rocha. Se o solo ele é formado a partir das rochas, então quer dizer que primeiro, antes de se tornar o solo, ele é só rocha. Então ali naquela figura onde tem só rocha é o número 1. É a primeira coisa que acontece. Então primeiro é só rocha. A rocha com o passar do tempo vai diminuindo cada vez mais e o solo vai aumentando cada vez mais. Então, qual que é o número 2? Aquele que tem bem pouquinho solo e tem mais rocha. É o número 2. É o solo se formando, mas ele ainda é novinho, é criança. Então, ele é pequenininho e a rocha ainda é grandona. E o terceiro é aquele que está meio a meio. Tem metade de solo e ainda tem metade de rocha. Ele ainda é adolescente. O último é aquele que a rocha tá lá embaixo, é só um pouquinho, e o solo tá bastante, tem até uma árvore lá que já tá pronta, é enorme, né? Então a numeração correta é 4, 2, 1 e 3, tá? 3. O excesso de áreas asfaltadas e pavimentadas em uma cidade pode causar alagamentos? Vocês acham, o que vocês acham? Observe a imagem ao lado e explique por que isso acontece. Gente, então eu quero que vocês pensem o seguinte, se no lugar dos asfaltos só tivesse solo, terra, vocês acham que, tipo assim, choveu muito, tipo, choveu uma semana direto, é mais fácil alagar a cidade que tá toda asfaltada ou a cidade que tá toda em terra? É mais fácil alagar a cidade que tá toda asfaltada, porque o asfalto, ele é impermeável. Né? A água não consegue passar, o asfalto não absorve a água. Então vamos lá, ó. Como a água não consegue passar pelo asfalto e se infiltrar no solo, ela se acumula na superfície. Então, se fosse só terra, com o tempo a terra vai absorvendo aquela água, né? E aí a água vai abaixando, mas o asfalto não absorve, então a água vai só aumentando a água da chuva. Então, voltando, como a água não consegue passar pelo asfalto e se infiltrar no solo, ela se acumula na superfície, ocasionando os alagamentos. Então, é claro que não é só isso que... mas na Nova Londrina a gente nunca viu alagar assim, igual na cidade grande e tal, sendo que é asfaltado da mesma forma.
é que, na verdade, gente, o que mais influencia, né, um grande fator que influencia os alagamentos é a poluição, o acúmulo de lixo. Por que vocês acham que existe bueiro nos asfaltos? Então, a gente vê muito bueiro, né, nas calçadas, aquele buraco que tem umas frestinhas assim. Por que existe o bueiro? Para a água escorrer e entrar por ali, né? Como o asfalto não consegue absorver a água, aquela água tem que ir para algum lugar. Então existem os bueiros. E o que acontece quando a gente fica jogando lixo no chão, papelzinho de bala? Ah, mas é só um papelzinho, não vai fazer nada não, daqui a pouco ele some. Aí o mundo inteiro faz isso e o mundo tá cheio de papelzinho de bala no chão. Pacotinho de chips, de bolacha, latinha de refrigerante, copinho descartável. O que vai acontecendo com esse lixo acumulado? O vento vai levando e eles vão indo para onde? Choveu. Aonde que vai entrar esse lixo? Vai entrar todo no bueiro. E isso vai acontecer o quê? Vai impedir os lugares que tem para a água escoar, para a água correr, para a água ir embora, tá entupido de lixo. Então essas cidades, né, que a gente vê muito alagamento, muita enchente, é por conta também da poluição. Além do problema do asfalto, também a poluição que entope os bueiros, né? Então vocês pensem bem antes de jogar lixo no chão, né? E a gente vê na escola, né? Toma o todinho, joga lá no chão. Gente, isso causa um impacto no ambiente inacreditável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o lixo que a gente joga nas ruas, tá? 4. Marque um X na alternativa que completa a frase corretamente. Para que as plantas de uma horta cresçam saudáveis, o tipo de solo mais indicado é aquele que contém grande quantidade de... Então, para as plantas de uma horta, para elas crescerem mais saudáveis, o solo mais indicado é aquele que contém grande quantidade do quê? De areia, de água e pouca matéria orgânica, ou de matéria orgânica e uma quantidade moderada de água e ar. A última, matéria orgânica e uma grande quantidade e uma quantidade moderada de água e ar. Então o solo ele tem que ter matéria orgânica e ele tem que ter uma quantidade moderada de água. Se tiver muita água também não dá, tá? E tem que ter a presença de ar. Ok? Era só essa? A tarefa era só essa. Então, agora a gente vai para a língua portuguesa. Corrigir a nossa tarefinha de lá, ok? Já fizeram o conto? Ah, eu já recebi vários, gente. Cada conto legal. Cada conto realmente maravilhoso que eu recebi foto, que eu tô amando. Não se esqueçam de mandar pra Pro, tá? Então, a gente tinha ali uma história em quadrinhos pra gente ler. Leia o texto a seguir. O susto. Então, tem ali uma imagem, o Cebolinha parado e o Cascão se aproxima dele. Aí o Cascão pensa o quê? O que ele pensa, gente? Vou assustar o Cebolinha, né? Olha lá a cara dele, ó, vou assustar. E aí ele pensa, eu vou assustar com um saco de papel. Vou estourar o saco de papel e ele vai sair correndo. E o Cebolinha ali, bem pleno, parado, né? Aí ali na outra página ele vem com o saco. E aí ele enchendo o saco e pensando, eu vou estourar esse saco e o Cebolinha vai morrer de susto. Aí ele enche o saco. Na hora que ele vai estourar, o que acontece? Um trovão. Cabrum! E aí quem que se assusta no fim das contas? O Cascão. E por que ele se assusta? Porque o Cascão não gosta de tomar banho. Então ele ficou um tempo todo ali maquinando um susto no Cebolinha. Aí eu vou assustar ele. Ah não, vou pegar um saco de papel, vou encher, vou estourar e ele vai morrer de susto. E ele foi. Na hora que ele foi assustar, deu um trovão e ele, ó, quem se assustou foi ele. E o Cebolinha ficou lá, olhando, esperando. Eu amo a Turma da Mônica, gente. Aí aqui a gente tem questões de interpretação de texto. Vamos lá corrigir? Página 28, exercício 1. Você conhece os personagens dessa história? Quem são eles? Com certeza, né? Todos conhecem. É o Cascão e o Cebolinha. 2. Quem é o personagem principal dessa história em quadrinhos? É o Cascão ou o Cebolinha? Gente, o personagem principal é aquele que está mais envolvido na ação toda da história, né? Quem que estava mais envolvido naquela ação toda de fazer isso, de fazer aquilo? O Cascão, ele era o personagem principal, tá? Onde podemos encontrar essa informação no texto? Ah, e também, quando ele pergunta onde que a gente pode encontrar, tem algum lugar escrito? Tem lá em cima o nome Cascão em...
Então, quando fala Cascão em, é que ele é o personagem principal, tá? Então, tá lá, onde podemos encontrar? Na primeira página da história, ó, onde podemos encontrar essa informação no texto? Na primeira página da história, antes do título, que tá escrito Cascão em. Qual é o título da história? O Susto. Ah, que recursos foram utilizados para dar destaque ao título? Letras tremidas, né? Desalinhadas, assim, com uma cor bem forte. Quando a gente olha, a gente já vê, né? Amarelo e aquela letra meio de terror. Qual é o efeito de sentido que esses recursos ajudam a construir? De novo. Qual é o efeito de sentido que esses recursos ajudam a construir? O que a gente pode sentir, né, através desse recurso? Só de ler aquele título. De um incêndio na história ou de que alguém irá se assustar na história. De que alguém irá se assustar na história. Qual é o plano de Cascão no início da história? Cascão planeja dar um susto no Cebolinha. Como ficamos sabendo de seu plano? Pelo balão do quê? De pensamento do Cascão. A gente vê ali o pensamento dele, né? O que impede Cascão de concretizar o seu plano? O que impediu o Cascão de realmente assustar o Cebolinha? Ele se assusta com o som do trovão, ele percebe que não há graça em assustar o amigo, ou ele escuta o Cebolinha dizer que irá chover logo. Ele se assusta com o som do trovão, né? Cavarum, ele já saiu correndo. Apenas uma palavra aparece ao longo dessa história. Transcreva. Qual é a única palavra que aparece nessa história? É a palavra cabrum, né? Pode escrever em caixa alta, assim. Que é o que, gente, do videozinho que eu mandei ontem pra vocês? É uma onomatopeia. É uma palavra para representar um som. Ok? Então, que palavra que eu uso para representar o som do trovão, né? Cabrum, uma onomatopeia. Eu mandei o videozinho ontem para vocês. O que ela significa? Vocês já sabem, é uma onomatopeia que representa o som de um trovão. Quantos quadrinhos formam essa história? Vamos lá contar? Vamos embora. Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então essa historinha aqui são 2 páginas, mas ela tem 11 quadrinhos, ok? Em qual quadrinho Cascão elabora seu plano? Gente, ele elabora o plano dele no segundo quadrinho. Lá no segundo que ele fala, eu vou assustar o Cebolinha. Qual é a função do suspense criado ao longo da história? Então, gente, por que teve tanto suspense na história? Tipo assim, primeiro ele pensou que ia assustar. Aí depois ele falou, não, acho que é melhor eu pegar um saco, encher esse saco e estourar o saco e assustar. Aí ele vai buscar o saco. Aí ele volta com o saco, daí ele enche o saco. Tudo isso gera um suspense, uma expectativa na gente, né? Tipo assim, ai meu Deus, ele vai assustar ou não vai? É um suspense que a gente fica assim, né? Expectativo, ai meu Deus, será que vai assustar? Será que não vai? Então, ó, o suspense ajuda a construir a expectativa do leitor, que foi o que a Pro acabou de falar. A gente fica, né, na expectativa, será que vai? Será que não vai? Que se prepara para que uma ação aconteça. Então, na hora da história, a gente fica preparado para aquilo acontecer, né? O susto do Cebolinha. E se surpreende com uma ação diferente. O susto aconteceu? Não. Quem se assustou? Aconteceu, mas quem se assustou? Foi o Cebolinha? Não, foi o Cascão. Então, qual que é a função do suspense? Criar expectativa no leitor, ok? O que torna essa história engraçada? O fato do Cascão planejar um susto, planejar tanto, vai lá, busca o saco, faz isso, mas quem se assusta foi ele, né, por conta do trovão. Complete o esquema com base na história em quadrinhos lida. Então, eu tenho lá um esqueminha, situação inicial, o que aconteceu? Qual foi a primeira situação ali daquela história? Situação inusitada, alguma coisa inusitada que aconteceu, diferente que aconteceu na história. E o desfecho, o que aconteceu no final, tá? O que aconteceu? Qual foi a situação inicial? O Cascão encontra o Cebolinha e tem a ideia de assustá-lo. Essa foi a situação inicial. Ele encontrou o Cebolinha e pensou, eu vou assustar o Cebolinha. Foi a primeira coisa que aconteceu, situação inicial. Depois, situação inusitada. O Cascão se assusta com o barulho do trovão, né? A situação inusitada foi, ele planejou tanto assustar e o que aconteceu? Quem se assustou
foi ele. E o que aconteceu no final? Ele foge assustado sem concluir o seu plano. E o Cebolinha fica lá, né? Ué, o que tá acontecendo? Por que ele saiu correndo? 11. Na história em quadrinhos, os personagens têm falas? Nessa história aqui, os personagens têm fala? Não, nenhuma fala. O único que falou ali foi o Trovão, né? Como podemos saber o que eles sentem e pensam? Como que a gente pode saber o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, se não tem fala? Se nenhum deles falou nada? Pelas expressões faciais. Então, através da expressão facial, a gente sabe se um personagem tá triste, se ele tá feliz, se ele tá assustado, se ele tá com medo. Sim ou não? Sim, a gente sabe, né? Vocês têm o costume muito de usar expressões faciais nos emojis, né? Que vocês usam aí no celular. Pela forma como eles se comportam, então, se ele saiu correndo, se ele ficou parado, então, pelas expressões faciais, pelas formas que se comportam e pelos sinais gráficos e pelos tipos de balão. Então, pelo tipo de balão, a gente sabe se tá gritando, se tá falando, se tá pensando, né? Ó, podemos nos comunicar de diferentes maneiras. Quando fazemos isso, sem utilizar palavras, usamos a linguagem não verbal. A gente consegue se comunicar sem falar? Quando a apostila fala para mim, linguagem não verbal, é que não tem palavras. Então, a gente consegue se expressar? Consegue. Eu consigo mostrar que eu tô com medo sem falar? Consigo. Que eu tô triste, que eu tô feliz, né? Através da minha expressão facial, minha expressão corporal, eu consigo sim expressar o que eu tô sentindo sem falar, sem a linguagem verbal, ok? Aí a última ali da tarefinha era o seguinte: 12. O que as expressões de Cebolinha indicam em cada quadro? Então, no primeiro quadro, o Cebolinha tá como? Despreocupado, tranquilo ali, pleno. Despreocupação, tá despreocupado. No segundo, mostra o quê? Atenção, tipo, opa, tá acontecendo alguma coisa. Então, atenção. A expressão facial dele mostra atenção. Opa, né? Atenção. E no último, o que mostra o Cebolinha? Aquela expressão facial e aqueles dois balãozinhos ali com um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Confusão, ele ficou confuso, né? Ué, o que tá acontecendo? Confuso, ok? Então, primeiro, despreocupação. Segundo quadrinho, atenção. E por último, confusão, tá? E o que as expressões de Cascão indicam em cada quadro? Então, agora, o que as expressões do Cascão estão indicando? Ali no primeiro quadrinho, satisfação, né? Por ter uma ideia, tipo, ele ficou... tive uma ideia, então ele ficou satisfeito, né? Satisfação. E o segundo, quando ele pensou na ideia, na hipótese do Cebolinha sair correndo assustado, a alegria, ele ficou feliz, morrendo de rir, alegria. E no último, aquela expressão facial dele é do quê, gente? De medo, né? Meu Deus, deu um trovão, ele quase morreu de medo. Então a gente terminou a correção da tarefinha e agora é a vez de vocês fazerem uma história em quadrinhos. Então, eu vou explicar por partes como que vocês vão fazer, ok? Outra produção de texto. Então, quem não fez o Conto Maravilhoso já tá bem atrasado. Ó, história em quadrinhos. Agora chegou sua vez de criar uma história em quadrinhos. Primeiramente, decida quem será seu personagem principal. Escolha. Decida. Bom, eu quero que meu personagem principal seja... Escolhe, é da escolha de vocês, um personagem que já existe, ou um animal, vocês podem escolher. Depois, quais são, o personagem é humano? Ele é um ser humano? Sim, se sim, beleza. Se não, o que ele é? Escreve ali na frente, o que ele é? Ah, ele é um robô, ele é um animal, ele é um, entendeu? Escrevam lá. Quais são suas características físicas? Então, eu quero que vocês pensem na cor dos olhos, na cor do cabelo, como ele se veste, a roupa, etc, tá? Tudo, formato do corpo, se ele é alto, se ele é baixinho, se ele é pequenininho, características físicas. Depois, quem é o melhor amigo do personagem? Toda história legal tem que ter um melhor amigo, né? Então, se for um robô, o melhor amigo dele vai ser um humano, vocês escolham aí, tá? Vão fazendo no rascunho toda a ideia do personagem principal de vocês, tá? Qual é o nome do personagem principal? Crie um nome, gente, sem preguiça. Usem a criatividade de vocês, ok? Depois, desenhe o personagem que você criou no espaço ao lado. Depois de idealizar todo o personagem, vocês vão fazer um desenho desse personagem aqui
no quadro ao lado, desenhe esse personagem com todas as características. Ah, ele é um robô, ele é uma fruta, ele é um dinossauro, ele é um personagem que já existe. Vocês vão colocar a roupa que ele usa, a cor do olho, a cor do cabelo, se ele é grande, se ele é forte, se ele é magro, se ele é baixo, tudo. Coloquem aqui, tá? Decida em quantos quadrinhos você vai contar a sua história. Então agora vamos decidir. Aquela historinha que a gente acabou de ler tinha 11 quadrinhos. E a de vocês? Quantos quadrinhos vocês acham que pode ter na historinha de vocês? Decidam aí. Lembre-se de criar uma situação inesperada na história, para que ela fique engraçada. Gente, então, às vezes eu recebo de vocês um texto assim: ah, era uma vez uma menina que encontrou um amigo, eles foram para casa brincar e tal. Não tem graça. Aí acaba que não desperta o interesse do leitor. O leitor lê e fala, ah, tá bom. Agora, a gente tem que colocar uma coisa legal, uma situação inesperada, alguma coisa que acontece ali, que a gente fala, ai, que legal, meu Deus, como será que vai terminar? Igual ali do susto do Cascão, né? Do Cebolinha. A gente sabia que ele queria dar um susto e a gente já fica, ah, será que ele vai assustar? Será que ele vai sair correndo? Será que vai conseguir, né? Tem que ter uma situação que leve o leitor a querer terminar de ler a sua história, que se interesse pela sua história, tá? Decida a sequência dos fatos preenchendo o esquema a seguir. Então, vocês vão vir aqui na tabelinha e agora fazer o esqueminha da história de vocês. Situação inicial. Ah, o personagem tal, porque tem um nome personagem, né, de vocês. Ele estava em tal lugar e tal, e encontrou o amigo. Situação inusitada. Agora aqui tem que acontecer alguma coisa esquisita, alguma coisa confusa, tem que ter um suspense, tem que ter alguma coisa aqui, tá? Uma coisa engraçada, tem que ter alguma coisa aqui. E depois o desfecho, o que acontece no final? Aí aqui vocês colocam, eles foram pra casa, ok? Ok. Imagine, gente, usem a imaginação, pensem no ambiente, pensa no personagem, depois pensa no ambiente. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Usem a imaginação de vocês, tá? Faça a primeira versão de sua história no caderno, esboçando as imagens e os textos que pertencerão a cada quadrinho. Então, faça um rascunho lá no caderno de vocês, bem bonitinho, bem certinho, e depois vocês, após finalizar a atividade, avalie a sua história. Caso tenha se esquecido de algum item, peça ajuda ao professor e complete sua produção. Ou então, vocês já podem ir fazendo numa folha sulfite, por exemplo. Eu vou fazer a minha em 10 quadrinhos. Já faz os quadrinhos, vai desenhando os personagens. Então, mas para eu fazer uma história em quadrinhos, o que eu faço primeiro? Primeiro, vocês vão criar o personagem. O melhor amigo, outros personagens que ele tiver, um animal de estimação. Eu vou fazer, anota lá. Então, meu personagem, o nome dele é tal, o nome do outro é tal, tal, tal. Preencho o esqueminha aqui a seguir, situação inicial. Bem rapidinho, igual a gente fez ali da história do Cebolinho e do Cascão. Acontece isso, isso, isso. Na situação inusitada. Vai acontecer isso, 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 isso. Desfecho tal. Depois vocês vão lá, eu vou fazer em 10 quadrinhos. Então, vocês primeiro escreva a história de vocês. Não precisa ser nos quadrinhos. Depois vocês vão lá, façam os quadrinhos e vão passando, vão fazendo balão. Dá pra fazer balão de fala, de pensamento, de grito. Dê um título pra história de vocês, tá? Que nem ali do Cebolinho e do Cascão era O Susto. Ok? E é isso que vocês vão fazer de tarefa, tá? E aí, eu já volto, porque a gente tem uma tarefinha de matemática ainda pra fazer. Tá bom? Já volto.